Educação do corpo na análise de Jean-Jacques Rousseau. Continuação da monografia. No século das luzes, um espírito inquieto que advogava contra o afastamento do homem do seu estado de natureza manifestou-se. Rousseau, 1999-2004. Acreditava que o homem, no seu estado de natureza, tendia a ser livre e bondoso. Quanto mais organizados e agrupados em comunidades, mais corrompidos se tornavam. Sabe-se que para conseguir viver em profunda harmonia na sociedade organizada, os indivíduos vão perdendo parte dessa liberdade natural. Para o filósofo, os homens em seu estado natural são livres, bons e felizes. E esta condição é o que há de melhor pode haver para o ser humano. Nesse sentido, a infância para Rousseau seria o melhor estado de natureza. Seria para o autor a fase de inocência. Esta ideia de liberdade na natureza não era apenas de Rousseau. Os estoicos, por exemplo, também acreditavam nesta premissa. Sêneca exaltava o estado de natureza como uma condição perfeita do gênero humano. Na 90ª Epístola a Lucílio, Sêneca descreveu a Idade do Ouro, em que para o autor, os homens eram inocentes, felizes e viviam com simplicidade, sem buscar o supérfluo. Além disso, não tinham necessidade de governo e de leis, porque obedeciam aos mais sábios. Straten, 2002. Em suas obras, Rousseau tenta resgatar o cidadão natural, ou seja, aquele que, mesmo educado pela vida citadina, não perde as principais características da natureza, a liberdade e a felicidade. Sendo assim, o autor foi um dos filósofos que mais exaltou a perfeição do estado de natureza, argumentando que nesta condição o homem obedece apenas ao instinto. Foi um leitor com um gosto bastante refinado, eclético, e sua bagagem cultural era vastíssima. Seu principal autor de preferência era Plutarco. Porém, para elaborar seus conceitos educacionais, leu sobretudo Platão, que visava intencionalmente sempre a polis e a educação com intencionalidades políticas. O traço mais significativo do pensamento de Rousseau era mostrar um norteador para que o homem seja devidamente educado, para que não encontre a verdadeira felicidade. Tanto no que se refere ao indivíduo, quanto no que se refere à sociedade de um modo geral, sua principal busca era elaborar uma pedagogia que visasse formar crianças boas e futuros cidadãos exemplares. Rousseau, 2004. Para Rousseau, a criança nasce boa e feliz, mas à medida que vai se socializando, acaba descobrindo que precisa sobreviver em meio aos adultos. Uma tarefa não muito fácil para quem vivia na plenitude da infância. Em seus escritos deixa bem claro que a melhor idade é a da infância, que todas as crianças nascem boas, justas, livres e felizes. São corrompidas posteriormente pelas sociedades, que podem ser levados a um estado de barbárie. Os homens, quanto mais se organizam,
mais bárbaros se tornam. Para Rousseau, 2004, página 1715, a primeira instrução é dada pela própria mãe. Já era o início do processo de barbarização. Começamos a nos instruir quando começamos a viver. Mal a criança sai do ventre da mãe e mal gozou da liberdade de movimentos, esticar seus membros e já lhe dão novos laços. Sendo assim, o autor ressalta que estamos livres, porém nossos movimentos são limitados pelas vestimentas que nos são impostas. Depois de 9 meses, somos arremessados sem escolha para um mundo onde nossas amarras serão bem maiores que as do cordão umbilical. Rousseau, 2004, comenta sobre a perda de liberdade que o afastou da natureza, possibilitando aos indivíduos. O homem nasce livre e por toda a parte é posto a ferros. Para o autor, aparentemente nascemos livres, mas tal condição não perdura por muito tempo, pois logo as crianças são envolvidas em bandagens, faixas, coeiros, panos, fraldas, ou seja, toda forma de roupas e vestimentas que nos envolvem pela vida fora, acabam por nos limitar os movimentos. Desta forma, a educação da criança começa a partir do movimento em que ela nasce, passando por toda uma educação do corpo, que envolve sua sensibilidade e despertam seus órgãos dos sentidos. De acordo com Rousseau, a criança descobre que é através de seu corpo, utilizada de seus sons, que são choros, gritos, suas necessidades serão contempladas pelos seus cuidantes. Ao perceber o quanto é dependente e carente, o que se trata de um ser que precisa de ajuda para sanar todos os seus instintos, ela chora para alguém aparecer e resolver seus problemas momentâneos, como fome, dor ou algum incômodo. Neste ritmo, a criança passa seus primeiros meses de vida fazendo-se ser ouvida pelos que a rodeiam. Nesta fase, toda a sua educação corporal vai sendo lapidada. Neste momento de infância, o filósofo francês afirma que a criança acredita que tudo que a rodeia é seu, não gostando de dividir seu egocentrismo. Seu egocentrismo está aflorado, não conseguindo dividir nem mesmo a atenção da mãe. Acredita que a mãe é só dela e que vive exclusivamente para sua existência. Em Rousseau, 2004, a natureza é muito mais sábia que os homens. O autor lembra que os animais nos dão muitas lições sobre como educar as nossas gerações. Quando os pássaros ensinam seus filhotes a voar, sabem que esses podem não concretizar seus primeiros voos, porém não deixam para outro momento, ficam firmes até que os filhotes consigam voar. O autor lembra que, como os homens, ocorre de forma inversa. Eles procuram sempre adiar o voo dos seus filhos. Os rebentos vão se desenvolvendo de maneira gradativa e sempre prosseguindo sua inteligência. Sua inteligência é tamanha que não regridem em seu aprendizado. A natureza é tão sábia que não perverte a ordem dos acontecimentos. Todos os fatos têm seus momentos oportunos. Rousseau salienta que, se quisermos perverter esta ordem, produziremos frutos temporões que não estão maduros e nem terão sabor,
e não tardarão em se corromper. Teremos jovens doutores e crianças velhas. Neste sentido, o autor acredita que a criança deve ficar longe dos livros até os 12 anos. Em seu Emílio, deixa bem claro que o único livro que permite que seu pupilo leia é Robinson Crusoe, de Daniel Defoe. Rousseau, 2004, acredita que os livros afastam as crianças do seu estado natural da descoberta, do empirismo, das experimentações. O filósofo estava preocupado com o que os livros de sua época diziam. A educação corporal devia ser ofertada a todas as crianças. Elas deveriam ter acesso desde a mais tenra idade a sensações simples, como, por exemplo, assoprar flores, colher frutas, correr por entre as árvores, ações que nas sociedades urbanas e industriais foram aos poucos sendo extirpadas. São estes aspectos que Rousseau enfatiza como a importância na educação do corpo dos jovens infantes. Estas experiências em contato com a natureza eram muito utilizadas pelos jovens de gerações passadas. Fazer fogo, uma experiência tão simples, porém em nossos dias, se uma criança faz fogo no quintal de sua casa, sua mãe entra em desespero. Os jovens estão cercados de muitos cuidados, ficam cada vez mais presos em suas casas e afastam-se de seu estado de natureza. Neste processo de aproximação do homem de seu estado natural, é que o filósofo aponta os exercícios como uma forma de manter a proximidade com a natureza humana, como uma forma de educação corporal. Da educação de uma criança diz que, para lhe enrijecer a alma, é preciso endurecer seus músculos, acostumá-lo ao trabalho, acostumá-lo à dor. Preciso treiná-lo na aspereza dos exercícios para educá-lo, para a aspereza das luxações, da cólica e de todos os males. Rousseau, 2004, página 150. A educação do corpo, tal como se conhece hoje, não está sistematizada no período em que Rousseau formulou suas principais ideias pedagógicas. Contudo, suas definições serviram de base para a formulação das principais métodos ginásticos europeus, como o francês e o alemão Soares, 1994. Rousseau deixa muito claro o valor das práticas corporais para a educação das crianças, afirmando que elas moldam o corpo, deixando fortes e viris e ágeis, favorecendo sua capacidade intelectual, pois quanto maior a oxigenação do cérebro, maior será o desenvolvimento intelectual. A natação favorece o desenvolvimento e a capacidade respiratória. Quanto maior forem as trocas gasosas, a oxigenação das artérias, melhor será a sua performance. A educação muito contribuiu para que as crianças não ficassem em total isolamento e confinamento devido à série de fatores oriundos da urbanização e da industrialização. Quando o filósofo fala do afastamento da natureza, advoga que os indivíduos devem frequentar bosques, cachoeiras, rios, praias, deixando nestes espaços todas as suas animalidades. Descobre a causa do mal, descobre-se o remédio. Em todas as coisas, o hábito mata a imaginação. Só os objetos novos a despertam. Quanto àquele que vemos em todos os dias, não é a imaginação que age, mas a memória,
e eis a razão da axoma, pois é apenas no fogo da imaginação que as paixões ascendem. Rousseau, 2004. Sendo assim, as crianças não desenvolvem, ficam afastadas do contato direto com a natureza, pois isso poderia acarretar a perda dos nossos sentidos sensoriais. Para Rousseau, todas essas sensações são definidas na infância, fase esta em que o adulto tenta esconder e reprimir vida afora, tentando esquecer que foi criança um dia. Tudo para justificar seus atos, esquecendo da criança que existe dentro de si. Essas sensações serão sempre norteadas dos indivíduos, por maior que seja a vontade que ele tenha de reprimir este lado natural que o próprio tenta esconder. Conservamos na criança o seu gosto primitivo, o mais possível que sua comida seja comum e simples, que seu paladar só se familiariza com os sabores poucos picantes, e não forme para si mesmo um gosto exclusivo. Rousseau, 2004. Em relação à alimentação, Rousseau afirma ser ela um importante momento de educação corporal. O autor lembra que nunca viu sociedade e culturas em que não houvesse o consumo de pão e água. Eram, em sua opinião, alimentos universais. O autor deixa bem claro que as comidas, quanto mais naturais possíveis e desprovidas de artificialidades, são as melhores. Esta reflexão não poderia ser tão atual, pois em nossa sociedade estamos vivendo uma epidemia de obesidade infantil de proporções bastante catastróficas, devido principalmente ao excesso de comidas enlatadas e condimentadas, como diz o próprio Rousseau. Muitas crianças estão substituindo bebidas naturais por outras formas de líquidos, que, não sendo naturais, acabam prejudicando seu desenvolvimento pleno. Não existe nada mais saboroso e natural que a água. Tudo vem da água. O próprio organismo humano é formado na maior parte pela água. Essa aproximação com a natureza e seus princípios elementares era um constante pensamento de Rousseau. O autor acreditava que crianças devem ocupar-se de práticas empíricas, preferencialmente num contato direto com o natural, quanto mais natural possível. Como diz o poeta Drummond, brincar com a criança não é perder tempo, é ganhá-lo. Se é triste ver meninos sem escola, mais triste ainda é vê-los sentados, enfileirados em salas sem ar, com exercícios estéreis, sem valor para a formação do homem. Na mesma linha argumentativa do poeta, Rousseau afirma que as crianças, ao lerem livros inúteis, ao fazerem cálculos que talvez nunca utilizem, ficando horas em uma sala sem ar e quente, com um barulho enlouquecedor, em seu pior estado de natureza, num estado quase de barbárie. Com o fortalecimento das cidades, os espaços naturais se findaram. Nas modernas sociedades urbanas, com tantos conhecimentos prontos e acessíveis, marcas da modernidade das sociedades urbanas e industrializadas, não estaríamos afastando os homens das descobertas. Devemos ficar atentos e empregar da melhor maneira possível o tempo das crianças. Rousseau é bastante claro neste ponto. Dizeis que conhecei o valor do tempo e que não quereis perdê-lo. Não vedes que o perdeis? Muito mais empregando-o mal do que não fazendo nada. É que uma criança mal instruída
está mais distante da sabedoria do que aquela que não foi absolutamente instruída. No pensamento do filósofo, devem-se ter cuidado especial com o tempo e a forma de empregá-lo. Neste ponto, Rousseau retorna a uma de suas principais influências, o pensamento de Platão, em sua República. Considerava tão austero a educação formal, indagando que só educa as crianças em festas, jogos, canções, passatempo. Dir-se-ia que ele terminou quando lhes ensinou a ser divertir bem. Talvez não seria em festas o lugar que estaríamos mais suscetíveis ao aprendizado? Como Platão disse, livres e felizes, absorvíamos com maior profundidade do que em ambientes austeros e sufocantes. Neste mesmo quesito, outra influência marcante no pensamento de Rousseau foi Sêneca, filósofo este que afirma que a juventude romana teria que ficar em pé durante as aulas. Rousseau indagava que seria melhor nos sentarmos em uma floresta, ouvindo os sons da natureza, ouvindo os movimentos do céu, suas formas que mudam a todos os instantes, formas diversas, figuras de pássaros, suas formas de voar, os rios, o contorno que fazem nas pedras e no seu leito, o desenvolver das sementes, das árvores, das frutas, das florestas, observar o céu. À noite, suas constelações, suas formas. As maiores descobertas foram inventadas pelos observadores, aqueles que ficavam horas e dias observando. O autor pregava uma educação dos corpos e de todos os sentidos, só daria no contato pleno com a natureza. Que direis de um homem que, para aproveitar toda a vida, não quisesse dormir nunca? Direis, este homem é um louco, não desfruta o tempo, mas perde-o para fugir do sono, corre para a morte. Rousseau, 2004. Para Rousseau, um dos piores afastamentos do estado de natureza é fugir do sono, elemento este considerado pelo autor como primordial para o desenvolvimento dos indivíduos. Um corpo que não respeita sua natureza, seus limites, e acaba adoecendo, caminhando lentamente para a morte. O filósofo salienta que só se aprende quando se quer ou tem vontade. Um meio mais seguro do que tudo isso é aquele que sempre é esquecido, o desejo de aprender. Rousseau, 2004. Até podemos colocar uma criança na melhor escola que o dinheiro possa pagar, mas se o pupilo não tiver interesse, não aprenderá nada. Serão apenas palavras ao vento. Porém, se a criança estiver movida pela curiosidade, aprenderá tudo o que quiser, em qualquer escola ou lugar. O autor prossegue sua análise, afirmando que uma das primeiras preocupações das crianças é, como já disse, descobrir o ponto fraco dos que a educam. As crianças são muito astutas, ficam horas a observar todos que as rodeiam. Observam seus educadores e até mesmo seus pais, para acharem pontos fracos e falhos. Elas têm um secreto prazer em descobrir falhas, segredos, curiosidades. Não que as eduquem. Inclinação esta que as conduzem para fazer chantagem e escaparem da autoridade que as importune.
As crianças acabam adquirindo o hábito de observar as pessoas por seus defeitos e ainda se divertem por descobrir esses defeitos, que lhes tornam aliados para não obedecerem, tendo como arma a própria conduta das pessoas que as cercam. Neste contexto, a observação surge como um importante pedagógico elemento na obra do filósofo. Tornai vosso aluno atento aos fenômenos da natureza, e logo o tornais curioso. Mas para eliminar sua curiosidade, nunca vos apresseis em satisfazê-la. Rousseau articula a observação com um outro elemento, a paixão. Para o autor, não podemos simplesmente ensinar as ciências. Simplesmente não podemos ensinar as ciências. Temos que desenvolver o gosto, o interesse e principalmente a paixão pela descoberta, baseada nas observações. Esta paixão só é despertada pela educação da natureza. A maneira de formar as ideias é que dá um caráter ao espírito humano. O espírito que só forma suas ideias sobre relações reais é um espírito sólido. Aquele que se contenta com relações tal como são é um espírito justo. Aquele que aprecia o mal é um espírito falso. Aquele que inventa relações imaginárias que não têm realidade nem aparência é um louco. Aquele que não compara é imbecil. Rousseau, 2004. Nesta linha argumentativa, Rousseau retorna a Epicuro e toda a sua filosofia, que afirma que para atingir a felicidade caracteriza-se pela ausência de dor física ou ataraxia, imperturbabilidade da alma. A natureza seria uma poderosa aliada. A única paixão natural ao homem é o amor de si mesmo, ou o amor próprio tomado em sentido amplo. Este amor próprio em si, ou relativamente a nós, é bom e útil, e como não tem relação necessária com outrem, e a esse respeito, naturalmente indiferente, só se torna bom ou mal pela aplicação do que faz dele e pelas relações que se dão a ele. Rousseau. Os indivíduos transformam-se muito com o passar dos séculos. Foi aos poucos arrancando sua animalidade, e com isso fez-se supostamente a passagem de uma criatura estúpida e limitada em um ser inteligente e pensante. Para sanar tais pontos, Rousseau acreditava que a pureza de coração deveria ser uma característica presente na vida dos indivíduos. Neste ponto, o filósofo faz um retorno a Sócrates e a sua máxima do conhecer-te a si mesmo. A única ligação de moral que convém à infância é a mais importante em todas as idades, é a de nunca fazer mal a ninguém. O próprio preceito de fazer o bem, se não estiver subordinado a este, é perigoso, falso e contraditório. Rousseau, 2004. O homem, para conhecer-se a si mesmo, precisa ter uma interioridade bastante desenvolvida em sua educação corporal. Devido a esse
genericismo, os indivíduos preferem muito mais conhecer e julgar os seus semelhantes do que a si mesmo. Lembra que o desenvolvimento do sentido é o melhor caminho para a interioridade. Somente se interiorizando é que se conhece toda a natureza e se alcança metafisicamente o próprio infinito, o infinito do seu infinito, o seu verdadeiro estado de natureza. Considerações finais. No decorrer deste trabalho, foi possível conhecer um pouco mais de detalhes este legado ímpar na filosofia ocidental, ou seja, as contribuições de Jean-Jacques Rousseau. Ao analisar seus escritos, conclui-se que o autor enfatiza como um importante elemento da educação corporal dos indivíduos o contato com a natureza. Rousseau advogava que os indivíduos deveriam retornar ao seu estado de natureza para encontrar o equilíbrio necessário, ocasionando pela desordem das cidades. O pensamento de Rousseau, de reaproximação do homem da natureza, poderia ser mais atual. As crianças, como podemos observar atualmente, estão cada dia mais precoces, mais estressadas, mais tristes, mais problemáticas, mais obesas. Contudo, nas modernas cidades, o difícil é voltar a lugares que não proporcionem esse estado natural. Parques são poucos, quando existem são perigosos e trazem sérios riscos para os jovens, que estão cada vez mais confinados em suas casas e apartamentos, para escaparem das diversas ciladas que a modernidade os impõe. Os perigos silenciosos talvez sejam os piores, ou aqueles que ninguém vê. No silêncio dos quartos escuros, as crianças acham que são livres e viajam navegando pela internet por diversos lugares e têm acesso a relacionamentos com diversas pessoas do mundo todo. Talvez esse silêncio seja o maior vilão da atualidade. Talvez cair, se machucar, se brincar, não seja tão danoso quanto o silêncio e o aprisionamento dos sentidos e das sensações, tão vividos atualmente. Seu desenvolvimento racional evoluiu e perderam com isso seu estado de inocência. Segredos não existem mais para as crianças. Elas são precoces em todos os sentidos, são doutas em diversos assuntos que adultos desconhecem. Já nascem sabendo de segredos que em outras épocas ficavam guardados por anos pelos nossos carcereiros, que eram nossos pais. Ouvíamos sempre o cochichar de nossos pais e avós. Aqueles segredos faziam nossas imaginações voarem. A imaginação fazia parte da infância de todos os jovens, pois os adultos agiam da mesma forma com seus segredos secretos, que hoje em dia parecem banalidades. Eram tão incontáveis na época e a imaginação das crianças tentava os capturar. Seria um estado ideal para esta juventude, ou suas curiosidades ficam mais aguçadas, sabendo dos prós e dos contras que podem encontrar pela frente. Tanta liberdade em todos os sentidos não seria confundida com a falta de limites. Os conhecimentos tão prontos, tão acessíveis, não estariam afastando os jovens do seu estado natural. Em meio aos novos progressos da urbanização, da industrialização e do avanço das ciências, muitos indivíduos tiveram consciência de que estavam começando a perder contato consigo mesmo, com a natureza e com o verdadeiro estado natural. Será este um sonho utópico, tal como defendia Rousseau? Referências biográficas: Chauí, Vida e Obra,
Educação infantil no estado do Rio de Janeiro, um estudo das estratégias fundamentais do atendimento, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, Contrato Social, ensaio sobre a origem das línguas, coleção Os Pensadores, Emílio, o da Educação, Confissões, Soares, Carmen, Educação Física, Straten, Rousseau e a Carta a Voltaire, e Confissões e a Carta a Voltaire. Obrigada, eu espero que tenha agradado a todos.